Irmãos, nesse vídeo eu pretendo responder as perguntas e os argumentos mais fortes de quem está dentro da congregação hoje quando vê os críticos e fala: por que que os críticos não profetizam? Por que que os críticos não fazem obra, milagre, maravilha? Eu aqui na congregação vejo. Por que que os críticos não fazem isso? Se eles fizessem, eu creria, aí talvez eu fosse. Mas ainda que eles fizessem, tem uma outra questão. Aqui na congregação acontece esse tipo de coisa, então se acontece, deve estar certo, certo? Porque se Deus faz obra e milagre aqui na congregação, significa que Deus está nesse lugar. Se Deus não tivesse, Ele não faria. Ok, vamos começar por essa pergunta. Irmãos, primeira coisa, pode uma pessoa que não crê em Deus, ou que crê em Deus, mas não entende nada da palavra de Deus, orar a Deus e receber uma obra, milagre e maravilha da parte de Deus? Sabe qual é a resposta, irmãos? É sim. É sim. Em primeiro lugar, porque quem entende as Sagradas Escrituras de tal forma que pode dizer eu entendo 100% da Bíblia Sagrada? Eu acredito, irmãos, que só Jesus entendia e entende as Escrituras Sagradas 100%. Tendo dito isso, então se só Jesus entendia, então o que leva Deus a atender uma obra e um milagre, uma maravilha? Biblicamente, irmãos, nós temos algumas passagens que eu vou trazer aqui no vídeo para você ver. A parábola do juiz iníquo, que mostra uma mulher que perturbava, Lucas 18, que perturbava um juiz que não temia Deus e nem os homens, mas por causa da importunação concedeu a causa daquela mulher. Lucas 11, a parte que Deus fala sobre o amigo, mais uma vez sobre oração. O amigo que vai importunar, vamos dizer, de noite, de madrugada, o colega pedindo 3 pães, e o amigo falou assim: olha, não é porque é meu amigo ou coisa do tipo, mas por conta da importunação eu vou conceder a ajuda que essa pessoa está precisando. E outras passagens que eu vou mostrar aqui. Essas passagens, irmãos, demonstram que quando você pede algo a Deus, se não for contra a vontade de Deus, mas se você pede algo a Deus na tua necessidade, precisando, Deus concede porque Deus é bom, porque Deus é cheio de misericórdia e também, aparentemente, porque Deus, esse é o caráter de Deus. Você pede algo a Deus e não sendo contra. Porque o que eu quero dizer com isso? Se você pedir a Deus, por exemplo, para poder pecar, Senhor, me ajuda, por exemplo, me ajuda a conquistar uma garota para você, tipo, ir lá e pecar com ela, vamos dizer assim. Eu acredito, irmãos, eu acredito. Não é que Deus não possa fazer, porque a gente não pode falar o que Deus não pode fazer. Deus tudo pode fazer, né, irmãos? Tem coisas que Deus não pode fazer, que é mentir, Deus não pode pecar, Deus não tenta ninguém. Então tem coisas que Deus não pode fazer. Mas no quesito capacidade de Deus fazer alguma coisa, só Deus sabe o que Deus pode fazer, certo? Mas eu entendo pelo caráter de Deus, pelo que eu vejo nas Escrituras sobre Deus, que Deus não vai conceder a alguém o direito da pessoa, ou vai facilitar para a pessoa matar a própria alma, percebe? Isso eu deduzo pela minha interpretação das Escrituras que Deus não vai fazer isso. Se você pedir a Deus em oração algo que Deus reprove, algo que Deus sabe que vai fazer mal para você, Ele não vai conceder. Mas se você, por exemplo, irmãos, no momento de necessidade, seja física, seja de desespero, por exemplo, você precisa de comida, não tem, você nem acredita em Deus, ou o pouco que você acredita, tipo assim, eu só creio que Deus exista, sabe? Eu não sei quem é Deus, eu nunca li a Bíblia, mas eu acredito, eu sei que Deus, existe algum Deus. E você nesse momento ora para esse Deus, e Deus, ele por misericórdia, irmãos, concede essa causa, essa petição, essa importunação, conforme essas duas passagens que eu trouxe para você. Deus atende, irmãos, Deus atende. Agora, pode essa pessoa falar que ela conhece a Deus, falar que ela conhece a palavra de Deus? Ela não pode, irmãos, ela recebeu um milagre de Deus porque ela pediu a Deus e Deus concedeu essa oração. Então, irmãos, vamos traçar uma linha de raciocínio. Pedir algo a Deus pode ser que Deus conceda. Agora, não é porque Deus concedeu uma profecia, um milagre, uma obra, que isso representa que as tuas crenças a respeito de Deus estão corretas, são bíblicas, e que você está salvo. Dá pra gente traçar esse raciocínio? Traçando esse raciocínio, agora eu quero ir para a Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã no Brasil, irmãos, antes de ir para a congregação, irmãos, ao evangelizar pessoas, eu já encontrei 2 tipos de situação. 2 tipos de situação. 3 tipos de situação. Primeiro tipo, eu cheguei uma vez com uma moça que era católica e falou assim: eu orei para Maria e Deus concedeu, e eu recebi o milagre de Maria. Irmãos, eu sei que ela estava falando a verdade. Eu sei que ela estava falando. Não foi Maria que deu, foi Deus que deu o milagre para ela. Mas pelo entendimento que ela tem de Deus, irmãos, pelo entendimento que ela tem de Deus e pela petição dela, mesmo ela sendo ignorante a respeito de Maria, que nós que lemos a Bíblia sabemos que isso é idolatria, Deus na sua misericórdia concedeu um milagre para ela. Agora, é correto se ajoelhar para Maria? É correto pedir intercessão para Maria? Não, não é correto. Deus ainda assim
concedeu um milagre para uma pessoa que pediu, só que não entende das escrituras sagradas. E se continuar a seguir a doutrina católica, vai para o inferno, porque a doutrina católica não prega a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, prega a salvação por meio de obediência à doutrina católica. Aí prega um monte de coisa que não está relacionada à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Tá entendendo? Tô dando um exemplo. Eu vou chegar na congregação, que a congregação é muito semelhante, ok? Segundo caso, a pessoa, ela recebeu o milagre, certo? Ela recebeu um outro caso. O primeiro foi desse, que a pessoa ela tem um falso entendimento das escrituras por conta da Igreja Católica, por exemplo. O outro caso é tipo assim, a pessoa ela sequer entende de qualquer coisa. Ela recebeu o milagre porque ela pediu a Deus, aí ela acredita que ela entende Deus, porque a experiência que ela tem de vida faz com que ela acredite que o que ela pensa a respeito de Deus está correto. Só que isso não quer dizer que ela também está salva, e o que ela pensa a respeito de Deus também não está correto. Então ela recebeu um milagre, mas o que ela pensa a respeito de Deus e o que Deus fala ou deixa de falar está correto, está errado, e ela também não está salva. A mesma coisa para a católica. A católica, ela ainda pensa que ela sabe a respeito de Deus porque ela crê, ela vai na igreja, ela viu uma obra, ela tem uma denominação muito grande que é a Igreja Católica, que sabe, muito bem estruturada. Não é possível que Deus não esteja nesse lugar, certo? Certo, mas é errado. Então, não quer dizer que ela saiba o que ela está. Não quer dizer que o que ela saiba é biblicamente correto. E nós, como cristãos, e se você se considera cristão estando na congregação cristã no Brasil, você considera que a Bíblia é a palavra de Deus, correto? Se você não considera, aí nós temos um problema. Você precisa ser convertido para as escrituras sagradas ainda. Então, se você se considera uma pessoa cristã, a palavra de Cristo está na Bíblia. Ok? Então a gente precisa traçar essa linha de raciocínio para você poder entender o que eu estou falando, para você entender onde está o teu erro, ok? Que era onde estava o meu erro. E o terceiro caso, irmãos, o terceiro caso é falsas profecias e falsas, como é que fala? Espírito de enganação mesmo, irmãos. Como a gente pode ver, acho que se não me engano em Atos 16, que existia uma mulher que adivinhava o futuro, e de fato ela adivinhava o futuro, só que o espírito que regia ela não era o espírito de Deus, era o espírito de adivinhação, certo? E eu tenho um testemunho para dar sobre isso, porque uma vez eu cheguei para um garoto, que é da Umbanda, e eu falei tipo assim, cara, as escrituras sagradas falam tal e tal sobre a salvação da tua alma, fala isso sobre a Umbanda, que a Umbanda vai te levar à perdição, porque o espírito que opera lá não é o espírito de Deus, é o espírito do inferno, o espírito de Satanás e os seus demônios, certo? Por quê? Aí eu expliquei. Só que ele falou assim, cara, só que teve uma vez que eu tava andando na rua e uma moça da Umbanda me parou e ela falou toda a minha vida. Irmãos, é verdade o que ele tá falando? Eu sei que é verdade o que ele tá falando. Ainda assim, ainda sendo verdade o que essa moça falou a respeito, isso quer dizer que ele tá salvo? Isso quer dizer que ele entende sobre Deus? Isso quer dizer que ele entende sobre a Bíblia? Terceiro argumento, que ele, também não. Vocês entenderam a linha de raciocínio que eu tô querendo traçar? A congregação, irmãos, é a mesma coisa. Não entende sobre as escrituras sagradas. A pessoa pode ter visto dom, milagre, maravilha, obra, mas isso significa que a pessoa está salva? Não, não está salva. Hoje eu posso dizer com certeza e vou explicar por quê. Isso quer dizer que a pessoa, aquilo que ela acredita sobre Deus está correto? É bíblico o que ela acredita? Também não está. Mas ela recebeu o milagre, sim? Então, veja só, hoje quem está na congregação não está salvo. Segundo, não tem crenças que representam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, certo? E mesmo que ela, como é que eu posso dizer? Bom, essas duas coisas mais importantes, certo? E sobre essas duas coisas, eu quero traçar uma linha de raciocínio para responder a primeira pergunta. Por que quem não está, por que quem sai da congregação não vai buscar dom, milagre, maravilha como prioridade? Porque, irmãos, como eu mostrei nesses exemplos anteriores, milagre não faz com que você saiba, não faz com que você esteja salvo e não faz com que você saiba a respeito das Escrituras Sagradas e que você creia no Deus e no Jesus das Escrituras Sagradas. O Testemunho de Jeová crê no Jesus, que é um anjo, que não é o Filho de Deus, que não é aquele que morreu pelos nossos pecados. Tá entendendo, irmãos? Então vamos lá. Por que quem está na congregação, estava na congregação e saiu, hoje não busca promessa, profecia? Primeiro ponto. Por que não busca? Porque, irmãos, as profecias e as obras e milagres que a gente viu, nós que saímos da congregação, ou pelo menos eu vou falar para mim, eu que saí da congregação, se tornou motivo de trauma para mim, e não motivo de alegria. Primeiro, irmãos, porque profecias que me fizeram, que eu estava esperando antes de sair, não cumpriram.
As que cumpriram enquanto eu fazia parte da congregação, irmãos, me fizeram como resultado dessa, me fizeram crer nas crenças da congregação que não são bíblicas, certo? Que estão erradas, que são falsas, que não são verdade, e em segundo lugar ia me levar para o inferno. Porque a salvação da congregação não é a salvação por meio das escrituras sagradas. Qual que é a salvação da congregação? A salvação da congregação é que você tem que ser aprovado por Deus por meio das suas obras. A salvação que vem por meio da fé, que é a das escrituras sagradas, é quando você entende que um pecado só pode ser perdoado pela fé em Jesus Cristo. Você entende que no momento que você crê em Jesus Cristo e você se arrepende dos seus pecados são perdoados pelo que Jesus fez na cruz por você e pela sua fé nisso. Agora, as boas obras vão vir porque você está em Cristo. E é quem faz as boas obras é Cristo por meio de você. E não você fazer para ser aprovado. Porque se eu faço boa obra para ser aprovado, significa que aquele que já garantiu a minha salvação na cruz, garantiu não sem a possibilidade de eu perder a salvação, mas se eu me desviar, se eu negar Jesus, se eu apostatar da fé, se eu pecar deliberadamente. Mas eu estou falando, a salvação que me foi 100% garantida por meio da fé em Jesus Cristo, eu agora estou falando que não é pela fé em Jesus Cristo, é pelo meu comportamento. Então, quando você pergunta para quem é da congregação, ou para quem eu, quando era da congregação, falo assim, você está salvo? Como a pessoa não sabe que ela está aprovada nas boas obras dela, o que ela responde? Ah, irmão, só Deus sabe. Ah, irmãos, eu tenho que buscar a misericórdia de Deus. Não tem que buscar misericórdia. Só que, irmãos, biblicamente, não tem que buscar a misericórdia de Deus, porque Deus já teve misericórdia, você está entendendo? Ele já completou a obra. Se você falar que a obra de Jesus é incompleta, você não está salvo, porque você não crê em Jesus, você não crê na obra de Jesus, assim como as Escrituras demonstram. Você está entendendo? E eu já expliquei essa questão de boas obras quando você está em Cristo e boas obras quando você está na congregação. Boas obras da congregação é para você tentar completar a obra de Cristo. 50% Cristo, 50% teu bom comportamento. Por isso que quando se pergunta se a pessoa está salva, ela fala, não, depende de Deus, só vou saber quando eu morrer. Não, irmão, você tem que não só saber como sentir que você está salvo, certo? Como assim sentir, irmãos? Quando você está... quando você não está salvo, irmãos, você se sente morto. Quando você crê em Jesus, você passa da morte para a vida. No meu caso específico, depressão foi embora, pensamento suicida foi embora, e a paz que habita no meu coração, daquele momento até o dia de hoje, é testemunha, irmãos, de que eu estou salvo. Em segundo lugar, isso é testemunha na parte da experiência, na parte do sentimento. Em segundo lugar, vem o que as Escrituras dizem a respeito. Quando você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, a tua fé, irmãos, a tua fé precisa refletir nas tuas crenças e no teu pensamento que você está salvo. Porque Jesus disse pela palavra dele que você está salvo se você crescer nele e se arrepender dos seus pecados. Então, duas coisas. Intelectual, aquilo que você lê na palavra, e aquilo que você crê a respeito do que você lê na palavra. E a palavra diz que aquele que crê em Jesus e se arrepender, está salvo. Em segundo lugar, a experiência, irmãos. Hoje, por que eu busco não pecar? Apesar que a gente peca todos os dias e precisa confessar nossos pecados, porque senão, gente... Quando você está vivo, irmãos, por meio de Jesus Cristo, porque você passou da morte para a vida, e você peca, você se sente morto. A angústia que eu sinto na alma quando eu peco é horrível, irmãos. Eu não quero ficar me sentindo angustiado. Eu quero me sentir em paz. Para se sentir em paz, tem que estar certo com Deus. Para estar certo com Deus, tem que confessar teus pecados, e se manter nas boas obras, vamos dizer assim. O que é se manter nas boas obras? É, em obediência a Cristo, você fazer aquilo que Ele te pede, certo? Então, se você está em paz com Deus, significa que você está fazendo o que Deus está te pedindo e você não está pecando, certo? E se você vier a pecar, quando eu venho a pecar, eu me sinto horrível. Como eu me sinto horrível, o que eu preciso fazer? Confessar, como está em 1 João. Quando eu confesso, vem o perdão que Jesus me garantiu pela palavra dele. Que Ele sabe que nós somos pecadores. E quando você, mesmo tendo já aceitado, batizado, peca contra Deus ou contra teu próximo, essa angústia, ela vem para tua alma. Da paz do Espírito Santo vem a angústia. E para você ser perdoado do pecado e tornar a se sentir em paz, você confessa, se arrepende e torna a se arrepender. Tá certo? Tá certo. Então, irmãos, eu respondi por que quem está na congregação não está salvo. Agora eu vou responder por que mesmo recebendo obra, milagre, maravilha, profecia, o que quer que seja, na congregação, você acredita em coisas que as Escrituras Sagradas discordam e invalidam completamente. Irmãos, desde que eu saí da congregação, que eu comecei a ler a palavra, eu li a palavra estando dentro, eu li 2 vezes. Desde que eu saí, irmãos, eu já li tanta palavra de Deus, já escutei, e continuo fazendo isso, irmãos, continuo fazendo isso. E o que eu posso dizer para vocês é que 90... Olha, irmãos, eu acho que não sobrou quase nada do que eu acreditava a respeito de Deus. A respeito de Deus. Enquanto estava na congregação cristã no Brasil, que eu não tenha excluído da minha mente à medida que eu comecei a ler as Escrituras Sagradas. Pior coisa, irmãos, não é você não saber a respeito de um assunto, porque você pode vir a saber desse assunto e aprender corretamente.
Pior coisa, irmãos, é quando você acredita que sabe de um assunto e você descobre que você aprendeu errado. Agora você tem que desaprender para aprender de novo. Você tá entendendo? É diferente eu chegar e pregar a salvação, irmãos, e pregar as escrituras sagradas, o evangelho para quem não conhece o evangelho. Outra coisa é pregar o evangelho para quem pensa que crê no evangelho. Você tá entendendo? Quem está na congregação, irmãos, pensa que crê na Bíblia, pensa que crê no evangelho, pensa que está salvo, e cada pessoa, irmãos, individualmente, porque a congregação ela não é um conjunto de regras que todo mundo crê como é a testemunha de Jeová. Ela é uma, vamos dizer assim, existe algumas crenças que todo mundo que está na congregação crê, mas ainda assim, irmãos, existe uma porção de crenças que é individual a cada pessoa que está na congregação, que a pessoa adquiriu pela experiência de vida dela, e ela julga estar correto, e ela julga ser bíblico, ela julga essas duas coisas. Por quê? Porque ela viu alguma obra ou maravilha dentro da congregação. Então ela valida a si própria, nas crenças que ela tem a respeito de Deus, da palavra, da salvação, ou o que quer que seja, estar correto ou ser verdade, que não é verdade biblicamente, mas que ela julga ser verdade pela experiência de vida dela, certo? E pela experiência dela na congregação. Porque assim ela fala, bom, se eu estou vendo obra, milagre e maravilha aqui, então aquilo que eu acredito a respeito da palavra de Deus está correto, essa igreja é bíblica, então eu sei. E como que ela mede se ela está bem e se está correto o que ela acredita ou se ela está mal? Se a vida dela vai bem, financeiramente, relacionamento, isso significa que o que ela acredita está correto. Se a vida dela vai mal, isso significa que talvez ela comece a se questionar se aquilo que ela acredita dá certo, se ela está agindo bem, se ela está agindo mal. Então, irmãos, a validade da congregação é prosperidade. Essa é a grande questão. O que valida o servo de Deus dentro da congregação? Profecia cumprida e prosperidade. Se a pessoa profetizar e acontecer, válido, essa pessoa é de Deus. Se essa pessoa está bem de grana, quer dizer, tem duas formas. Pode ser e ou, né? Essas duas coisas ou as duas coisas separadas. Se a pessoa ela é pobre, mas ela profetiza na congregação e as pessoas veem acontecer e acontece, essa pessoa é de Deus. Irmãos, o problema é que essa pessoa nem está salva. Muitas dessas pessoas, muitas não. Essas pessoas dentro da congregação nem salvas estão, apesar de profetizar. Em segundo lugar, se a pessoa está bem de vida financeiramente, pode ser que ela não tenha dom nenhum, irmãos, ela não profetiza, ela não faz nada dentro da congregação. Mas se ela está bem financeiramente, significa que Deus é na vida dela, correto? Ou então se ela aparece muito na congregação, ela tem cargo, alguma coisa assim, significa que é Deus na vida dela, que ela é uma pessoa virtuosa, tá entendendo? Para você saber se alguém está bem na congregação, é se tem cargo, é se tem dinheiro, tá próspero, ou melhorou de vida, se abriu porta de emprego, ou se profetiza. Essas, irmãos, são a régua, o termômetro para saber se a pessoa é de Deus ou não é de Deus. Tem o quarto. Se todo mundo gosta dessa pessoa na igreja, tá vendo? Você vê que esses motivos, nenhum desses motivos tem a ver com a pessoa saber as escrituras sagradas. Você tá entendendo o problema da congregação? Você está entendendo que a régua que se mede a congregação não é a Bíblia Sagrada? Tá sendo claro? Já dei 4 motivos. Ninguém está falando aqui que entendimento... E por que eu não mencionei entendimento das Escrituras? Porque entendimento das Escrituras Sagradas não só te tira da congregação, não só tira da congregação, como existe a crença dentro da congregação que diz que quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você, vamos dizer assim, mata o livre agir do Espírito Santo, que é como se você tentasse adivinhar, ao invés de deixar que o Espírito Santo adivinhe por você aquilo que você precisa profetizar. Tá entendendo a confusão, irmão? Você tá entendendo que as coisas não tá casando? Tá entendendo? E que entendimento das Escrituras Sagradas não tem a ver, não é régua e não é medição dentro da congregação? E isso por si só é gravíssimo? Sim, é gravíssimo. Mas vamos seguir a linha de raciocínio. Então, quando eu começo a ler as Escrituras Sagradas mais e mais ao ser da congregação, irmãos, quase não sobrou crença antiga da minha época de congregação. Eu praticamente, irmãos, formatei o meu cérebro. Eu tive que formatar o meu cérebro, assim como qualquer um que sai da congregação, se quiser acreditar em alguma coisa e ter segurança no que acredita, precisa não só ler as Escrituras até entender, pelo menos com um certo grau de confiança, como também vai ter que excluir, irmãos, muitas das coisas que essa pessoa julgava ser verdade. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela vai ser a régua que vai dividir todas essas coisas. E eu posso dizer, irmãos, como eu já disse, quase tudo que eu acreditava ser verdade dentro da congregação, quase tudo, irmãos, 95%, que eu julgava ser verdade, se provou ser falso. Tá entendendo? Então, irmãos, o que você
O que acontece? Por que você então, voltando na primeira pergunta, por que você não vai ver obras, milagres e maravilhas no canal ou sobre as pessoas que saíram da congregação? Em primeiro lugar, irmãos, porque não é o foco de quem sai da congregação. Meu foco não era sair para ver profecia, milagre e maravilha quando sai da congregação. Meu foco era saber o que é verdade e o que não é verdade. E eu só sei o que é verdade hoje, em partes pelas minhas experiências pessoais e 99% por aquilo que eu leio nas Escrituras Sagradas. E as minhas experiências, aliadas ao que eu leio nas Escrituras, conversam e comprovam aquilo que é verdade. O que era falso, as Escrituras Sagradas também me dizem o que é falso e o que não é falso. Tá entendendo, irmãos? Então o foco de quem sai da congregação, é buscar saber o que é verdade. E o que é verdade? Verdade é aquilo que está na Bíblia Sagrada. Então o foco de quem sai da congregação, irmãos, não é buscar milagre, é buscar a palavra de Deus. É por isso que você não vai ver canais da congregação falando, olha, hoje eu vou entregar profecia, hoje eu vou falar isso, isso e aquilo. No entanto, irmãos, na minha vida pessoal, já aconteceu obras, milagres e maravilhas depois que eu saí da congregação. Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, que deve ser, que eu falei que obras e milagres não cessam se você não deixa de crer. Ainda assim, irmãos, eu gravei um vídeo para falar sobre isso, porque eu precisava da parte de Deus receber alguma coisa, irmão, cura, provisão, ajuda da parte de Deus, para crer que Deus estava na minha vida, porque essa é a minha forma de pensar por ter saído da congregação. Porque quem está na congregação é de obra em obra. É de obra em obra para saber se Deus está na vida da pessoa. Se Deus parar de fazer obra, para quem é da congregação, é como se Deus tivesse abandonado essa pessoa. Ok? Então, essa é a forma de conduzir a fé na congregação. Não é a forma bíblica. Apesar de que é difícil você não ver obra, irmãos, quando você está em Cristo. Eu continuo vendo, irmãos. Eu continuo vendo. A grande questão é que esse não é o foco do canal. E eu não vou atrás de gravar essas coisas. E eu também não sinto da parte de Deus de divulgar essas coisas mais do que eu já divulguei, que é através da minha palavra. E não através de, por exemplo, eu gravar um vídeo. Até porque é difícil, irmãos. Eu teria que... não é que é difícil, mas não é o foco do canal. Ok, irmãos? Pode vir que... não é o foco do canal e também não é o foco de quem está da congregação, certo? Agora, não deixei, irmãos, de ver a obra Milagre e Maravilha, e o vídeo tá lá, vocês podem escutar algumas dos milagres que eu vi acontecer depois que eu saí da congregação, para saber que Deus ainda, que eu não estava errado, vamos dizer assim, até para Deus poder responder para mim o que eu tô tentando responder para vocês que estão hoje na congregação e não quer saber porque vocês vê obra Milagre e Maravilha lá, beleza? Beleza. Então, irmãos, o que acontece? Se você quer saber o que é verdade, leia as Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada, irmãos, quanto mais você lê, mais você entende ela dentro do contexto dela. Eu aconselho você a ler ela inteira. Não tenha preguiça, tá? Leia ela inteira e, de preferência, domine o Novo Testamento, porque nós vivemos sobre o Novo Testamento. E sobre a luz do Novo Testamento você vai entender melhor o Antigo Testamento. Porque se você lê com um olhar, se você lê... No começo você nada entende, sabe? Você acha que entende as coisas, mas quando você vai ver, você não entende nada. Mas ainda assim, só de você ler do começo ao fim a palavra, você já vai entender muitas coisas. E quanto mais você entender o Novo Testamento, mais você vai ter capacidade de discernir, por exemplo, Provérbios, Salmos, Eclesiastes, que são livros, irmãos, que falam sobre... como a teologia da prosperidade ela é muito forte no meio evangélico nos dias de hoje, para você não ser vítima de ler as Escrituras Sagradas com o óculos da teologia da prosperidade, principalmente o Antigo Testamento, que fala sobre a primeira aliança em que Deus ia abençoar na terra, aqui os judeus, se você não é judeu, a chance de você ler o Antigo Testamento, Salmos, Provérbios e Eclesiastes com a visão da teologia da prosperidade é absurda. Então por isso que eu falo para você dominar o Novo Testamento, porque a partir das crenças do Novo Testamento, que você vai ver que Paulo passa necessidade, passa fome, perseguição. No Novo Testamento mostra que aquele que sofre na carne abandona o pecado. Então mostra que nós vamos padecer como Cristo padeceu, vamos ser perseguidos como Cristo foi perseguido. Quando você lê o Novo Testamento, entende, e você agora vai ler o Antigo, você começa a discernir fugindo da teologia da prosperidade, certo? Que é o maior engodo, mas é a maior confusão entre o meio evangélico hoje para ler o Antigo Testamento. É que a pessoa lê e ela quer ser abençoada como o judeu foi abençoado. Ela só não entende que a promessa para o judeu é diferente da promessa que é feita para o cristão, ok? Ok. Tendo feito essa distinção, leia a Bíblia Sagrada, irmãos, porque a Bíblia Sagrada inteira, dentro do seu contexto, ela vai poder falar para você, naquilo que você acredita, o que é verdadeiro e o que é falso, ok? E além disso, irmãos, um outro ponto que eu quero trazer é o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo,
ele inspirou homens ao longo da história para escrever as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. E dentro desses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, Paulo foi inspirado para escrever, assim como no Evangelho de Atos dos Apóstolos, que, se eu não me engano, quem escreveu Atos foi Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele relatou de que as pessoas que recebiam o Espírito Santo profetizavam, e Paulo também falou que a profecia é um dom do Espírito Santo, certo? Certo. Irmãos, isso quer dizer que se o Espírito Santo tocar uma pessoa para profetizar, isso invalida a necessidade de ler as Escrituras Sagradas? Porque profecia exclui a necessidade de você entender a palavra de Deus? Profecia supera a necessidade de entender a palavra de Deus? Se eu recebo uma profecia, essa profecia se cumpre na minha vida, isso quer dizer que não é necessário ler a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, irmãos, não fala só sobre o futuro da sua vida. A profecia, ela fala. Mas as Escrituras, irmãos, falam sobre a salvação. E tudo que envolve Deus, caráter de Deus, eu gosto de resumir assim: o que Deus quer de você e o que Deus não quer de você. E quem Deus é. Tá? E a salvação da tua alma. O que você vai fazer para salvar a tua alma, certo? Que é o que ele quer, o que ele não quer, como salvar a tua alma e quem Deus é. Profecia, irmãos, não explica essas coisas. Não explica mesmo. Como que você quer entender essas coisas e salvar a tua alma? Quem Deus é, o que ele quer, o que ele não quer e a salvação da tua alma? Se você não lê as Escrituras. Ah, mas a profecia cumpriu. E? Profecia salva? Irmãos, tem aquela passagem que fala assim: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônio. E Jesus falou assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, filhos da iniquidade, ou alguma coisa assim. Independente se essa, irmãos, como você interpreta essa passagem, se as pessoas, elas... Bom, se elas expulsaram demônios, elas realmente expulsaram demônios. Então, essas pessoas receberam... como é que eu posso dizer? Elas expulsaram demônios, elas receberam profecias, falsas ou verdadeiras, independente de como você interpreta essa passagem. E elas ainda foram pro inferno, irmãos. Porque elas não conheciam a Deus e Deus não conheciam elas. Não, como é que Deus não conhece alguém? Biblicamente, quando Deus não conhece alguém, é quando a pessoa não aceitou Jesus como se deve, certo? Porque existem várias religiões, irmãos, que pregam Jesus que não é o da Bíblia. A congregação prega um Jesus que não é o da Bíblia. Isso que eu estou tentando explicar para vocês. O Jesus da congregação é assim: ele morre por você, você crê nele e faz boas obras para completar. Esse não é o Jesus da Bíblia, irmãos. Você está entendendo? Se você aceitar um Jesus falso, se não, você que é da congregação, você aceitou um Jesus falso que não salva, mas que leva à perdição. Se você não ler a palavra de Deus, você não vai aceitar o Jesus verdadeiro. Para você poder aceitar o Jesus verdadeiro, você vai falar que você aceita Jesus, mas não o Jesus da Bíblia. O Jesus das testemunhas de Jeová é um anjo, ele não é o Filho de Deus. Então eles vão morrer nos pecados deles e vão para o inferno, quem se manter e quem não se converter. Você está entendendo, irmãos, a linha de raciocínio? É por isso que eu digo que não há salvação na congregação, porque o Jesus que se salva e a salvação da congregação não é o Jesus da Bíblia e não é a salvação da Bíblia. Tá entendendo? Então, voltando na linha de raciocínio, o Espírito Santo, se ele inspirar alguém para profetizar, isso não exclui a necessidade de você ler a palavra de Deus. Mas na congregação, sim. Inclusive, a leitura da palavra de Deus na congregação é crido como algo ruim. Porque como que eu vou profetizar se eu ficar lendo e eu ficar sabendo das coisas? Eu não vou conseguir adivinhar. Uma coisa vai entrar em conflito com a outra. Mas aí tem outra pergunta que eu faço para você. Pode o Espírito Santo entrar em contradição com as Escrituras Sagradas? Como é que o entendimento das Escrituras Sagradas faz com que isso impeça com que eu profetize? Como é que isso pode fazer sentido, irmãos? Não faz sentido. Quando está na congregação parece que faz sentido, mas não faz sentido, irmãos. Não faz. As coisas, se é o mesmo Espírito, elas têm que andar juntos. Uma coisa tem que ajudar a outra. Não ao contrário. Quanto mais eu sei da palavra de Deus, mais eu vou estar adivinhando, mais eu vou estar impedindo de deixar o livre agir do Espírito Santo. Isso não faz sentido nenhum. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você consegue agir conforme o Espírito Santo, porque você sabe quem é Deus, o que Deus espera, o que Deus quer fazer através do seu Espírito, qual que é o trabalho do Espírito Santo. Você está entendendo, irmãos? Então não faz sentido, ok? Mais uma crença da congregação completamente falsa e demoníaca. Essa eu considero demoníaca. Aquele que fala que ler a Bíblia impede o livre agir do Espírito Santo é crença de demônio, irmão. Isso é crença de demônio, da qual eu acreditava. E você que está na congregação, você acredita. Não acreditamos mais. Não acreditou a vida inteira. Se não acredita agora por causa de crítica, Mas enfim.
E também sobre isso, irmãos, existe a profecia falsa e existe a profecia verdadeira. Eu não quero que... Eu espero, irmãos, que se você sair da congregação só pelo motivo de que uma profecia não cumpriu, eu espero que você leia as Escrituras Sagradas para que você conheça a palavra de Deus. Porque se você sair de um lugar que prega, que profetiza falso, e você encontrar um lugar que profetiza verdadeiro, eu tenho absoluta certeza. Você vai continuar com a congregação dentro do seu coração, com as crenças que você guardava desde a época da congregação. Você vai levar para essa nova igreja que talvez pregue o evangelho, que talvez profetize verdadeiramente, mas vamos dar um exemplo, que prega o evangelho e profetiza verdadeiramente. Só que as crenças que você tem a respeito de Deus continuam sendo verdades para você. E você não vai se julgar uma pessoa necessária de entender a palavra de Deus, porque você já acredita que entende a palavra de Deus baseada nas suas crenças pessoais que você adquiriu estando na congregação. Então o que eu quero, irmãos, é que as suas crenças que você adquiriu na congregação sejam eliminadas pelo conhecimento que você tem da verdadeira palavra de Deus através da leitura da Bíblia. E através da leitura da Bíblia você vai entender verdadeiramente o que é salvação, o que Deus quer de você, o que Deus não quer de você, e quem é o Deus da Bíblia, e quem é o Jesus da Bíblia. Para que você, irmãos, sempre que ouvir algo que alguém fala assim, isso vem de Deus, isso não é de Deus, é Deus ou não é Deus, você, baseado no que você entende das Escrituras Sagradas, irmãos, você, junto com o dom de discernimentos de espíritos, que é um dom que vem de Deus, junto com o Espírito Santo, com o dom que vem do Espírito Santo, que vem de Deus, e com o seu entendimento da palavra de Deus verdadeiramente, você possa discernir tudo e a todos, irmãos. Denominação, igrejas, pessoas, o que quer que seja, irmãos. Porque sem entendimento da palavra de Deus e sem uma intimidade com Deus através do Espírito Santo, você está suscetível a erros, e esses erros podem levar você à perca não à perca da sua salvação. No caso da congregação, nem salvo você está. Mas caso você saia, você agora tem um caminho para seguir, porque nem tudo que está aqui fora da congregação é verdadeiro, certo? E para você discernir, você vai precisar fazer isso que eu estou te falando. Entender as Escrituras Sagradas e ter um relacionamento com Deus e confiar naquilo que Deus revela, mostra, fala contigo. Mas a leitura da palavra de Deus vai te ajudar muito nisso, ok? Então a minha conclusão, irmãos, é que assim, ler a Bíblia Sagrada é a única forma segura, irmãos, a única forma, eu digo única mesmo, tá? Única forma segura de você adquirir crenças verdadeiras, e o que eu digo verdadeiras é crenças bíblicas, e eliminar qualquer tipo de crença falsa que você adquiriu indo para a igreja, escutando alguém que você acredita ser um pastor da parte de Deus. Ler a Bíblia Sagrada é a única forma segura de adquirir uma crença. Mas eu não consigo ler, irmãos, escuta a palavra de Deus. Mas eu não consigo... Irmãos, dá um jeito. Dá um jeito de alguém ler para você, e de você, com a ajuda do Espírito Santo, que ele é o nosso professor, ele é o nosso ajudador, te ajudar a entender aquilo que diz as Escrituras Sagradas, para que você venha a crer na palavra de Deus e não venha a ser enganado, como você foi na congregação cristã no Brasil. Eu fui, muitos foram. E se você sair da congregação cristã no Brasil sem ler a palavra, vai ser enganado por outras igrejas, outros pastores, outros youtubers, outros qualquer coisa, ok? Deus abençoe a todos.